E o próximo será a sessão 2 do capítulo 2, realizar o melhor trabalho possível. Deste capítulo 2, o primeiro item será dedicar-se em prol dos companheiros. Dentre as atitudes do ser humano, o mais belo e sublime é a de se dedicar em prol dos outros. Embora, normalmente, as pessoas pensem primeiro em si, certamente qualquer ser humano teria como felicidade máxima o de ser útil a alguém ou ser reconhecido por isso. Tempos atrás, durante um inverno rigoroso nos Estados Unidos, um avião caiu no rio. Um passageiro que estava prestes a ser retirado da água e com as forças quase esgotadas, pediu para que salvassem primeiro uma senhora que estava próximo dele, cedendo a sua vez de ser resgatado. Logo em seguida, porém, ele não resistiu e desapareceu no fundo do rio. A natureza humana é tão bela quanto ilustra esse episódio. Nós da Kyocera pudemos erigir um grupo admirável por não medirmos esforços para o bem de todos, unidos por firmes laços de companheirismo embasado no sentimento de se dedicar em prol dos companheiros. Sempre que me é oportuno, digo que a atitude mais sublime de um homem é dedicar-se pelo próximo e pela sociedade. Assim, dedicar-se em prol dos companheiros seria uma atitude altruísta ainda muito restrita se comparada a dedicar-se em prol da sociedade. Entretanto, é atitude extremamente importante. Servir a sociedade ou aos companheiros é ato de pessoas com coração sublime, que por meio desses atos engrandece ainda mais o seu sentimento. Em outras palavras, são atos importantes para elevar a personalidade. Isso corresponde à acesse do altruísmo do budismo. Nessa religião, preza-se muito o ato altruísta de servir ao próximo, pois Sakyamuni pregou que o caminho para atingir a iluminação é acumular tais atos. Eu sempre achava que um dos pensamentos mais importantes para fazer um bom trabalho seria o de se dedicar em prol dos companheiros. Baseado neste pensamento, nasceu um sistema diferente em relação a outra empresa. Acredito que todos já conhecem. A Kyocera, desde a sua fundação, adotou o sistema de balanço contábil independente por pequenos grupos, chamado Ameba. Isso se deve a eu ter considerado que a participação de todos os funcionários na administração da empresa, com o mesmo pensamento, mesmo raciocínio e mesmo espírito administrador, certamente tornaria a empresa mais sólida do que quando se deixa o cargo de um pequeno grupo de dirigentes. Quando a empresa é dividida em pequenos grupos, cada qual com seu balanço contábil independente, consegue-se observar quais apresentam lucros e quais não, ou seja, se realizam ou não trabalhos desnecessários. Eis o sistema de gestão chamado Sistema Ameba de Administração. Acredito que não são poucas as empresas que adotam o sistema de balanço contábil independente por departamento, visando uma administração mais eficaz. No caso da Kyocera, essa unidade de gestão foi ainda mais desmembrada. Quando se adota o sistema de balanço independente por departamento, gera-se um problema: a distribuição dos resultados. Por exemplo, divide 4 departamentos na sua empresa. Quando se observam os resultados dos departamentos, verifica-se que os resultados não são uniformes, ou seja, uns apresentam lucro significativo e outros estão no vermelho. A questão é o que fazer nesse caso. No geral, acredito que se pagam maiores salários e bônus para os departamentos que obtiveram lucros. É o sistema de remuneração por resultado adotado pela maioria das empresas norte-americanas. Esse é um sistema em que se paga um bônus sem limite de teto no momento em que o empreendimento apresenta lucros. Porém, no momento adverso, não há bônus, mesmo em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo. O ponto que muitos estranham é justamente o sistema de distribuição de resultados adotado no sistema Ameba de administração, pois nesse sistema não há aumento de salário nem de bônus do grupo que apresentou bons resultados. Quem ouve isso não se conforma, mas esse é o sistema da Kyocera. Nós não remuneramos materialmente a contribuição a uma empresa e, consequentemente, por todos os companheiros que ali trabalham. Em vez disso, homenageamos e louvamos o seu esforço. O maior enigma era como os funcionários ficavam satisfeitos com isso. Os funcionários da Kyocera nunca reivindicaram melhores salários ou bônus mais generosos só porque seu departamento apresentou lucros, pois desde a fundação tenho pregado que o mais importante para um ser humano é dedicar-se em prol dos seus companheiros, sem pensar na recompensa.
Então, por que não lhes retribuímos monetária e materialmente pelos bons resultados? A razão está no psicológico do ser humano. Supomos que a regra adotada é oferecer aumento de salário e um bônus generoso à medida que aumenta o resultado do departamento. Os funcionários do departamento que apresentou crescimento em seus resultados certamente ficarão motivados a melhorar ainda mais o desempenho, almejando um salário e bônus ainda melhores. Por outro lado, os funcionários do departamento que não atingiu as suas metas ficarão totalmente desmotivados ao verem os companheiros do departamento bem-sucedido. Em outras palavras, o departamento motivado tende a crescer cada vez mais e, ao contrário disso, o desmotivado irá se afundar. Assim, não há como manter o equilíbrio da empresa como um todo. Ademais, nem sempre se consegue motivar o departamento desanimado com promessas de salários e bônus melhores, tomando como exemplo o departamento bem-sucedido, porque a natureza do ser humano perde a docilidade quando não obtém resultado após ter se empenhado por alguns anos. Além disso, não há nenhuma garantia de que o departamento que ia de vento em popa continue sempre assim. Certamente haverá momentos em que seus resultados irão cair. Nesse momento, como esses funcionários que até então recebiam bônus generosos, vão sentir-se se recebessem o aviso de que a distribuição de bônus será proporcional a esse mau resultado. Se pensarmos na natureza humana, eles perderão totalmente o ânimo e imediatamente surgirão problemas como dificuldades para pagar as prestações da casa própria e outros, de acordo com a realidade de cada um, o que redundaria em insatisfação. Analisando tudo isso, temos de um lado o departamento que há anos não consegue obter bons resultados e cujos funcionários estão totalmente desmotivados. E de outro, o departamento que até então era o carro-chefe da empresa, mas que começa a decair, desestruturando todo o relacionamento pessoal. Isso, sem dúvida, conduzirá a empresa a uma situação calamitosa. E, em outras palavras, da mesma forma que a empresa tem seus altos e baixos nos resultados de seu empreendimento, não há estabilidade no sentimento dos homens. Por isso, adotei a forma de louvar os beneméritos para que os demais funcionários sintam gratidão pelos seus esforços, tendo a consciência de que, graças ao esforço desses grupos, a empresa apresentou bons resultados, o que possibilitou a distribuição de bônus para todos. Assim, sempre rendi homenagens apenas com a honra, porque pensei na concretização da felicidade, tanto material como espiritual, com o esforço de todos. Para tanto, preguei, desde a fundação da minha empresa, a importância de dedicar-se em prol dos companheiros.